Quero tratar com vocês hoje a respeito da realidade e dos benefícios da provação, ou das provações, tá certo? A realidade e os benefícios das provações. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Encontraram, amém? Mas não vale ver aqui na tela, hein? Encontraram aí na Bíblia. Vamos lá. Diz assim o texto: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus querido, Deus eterno, a tua palavra aqui agora lida, ela será exposta, Senhor, será aplicada ao coração do teu povo, ao coração dos teus servos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, que não seja a minha, mas a tua voz, através da tua palavra. Querido Deus, eterno Pai, nós rogamos, Senhor, nos direciona, nos instrui, ó Senhor, e nos ajuda, através do norteamento, Senhor, das tuas boas mãos, nos conduzindo naquilo que tu já nos revelou, Senhor, através da Bíblia Sagrada. Senhor querido, Deus eterno, nos faz entender, Senhor, que a nossa mente esteja cativa inteiramente, Senhor, às verdades santas, a fim de que nós possamos praticar todas essas coisas e não sermos ouvintes esquecidos. Deus precioso, rogamos isso, não no nosso nome e muito menos no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esse texto aqui, um texto que certamente lemos já, talvez não sempre, não é? Na nossa caminhada cristã é a respeito disso que eu estou dizendo, mas que nos traz inúmeras verdades. São muitas verdades aqui contidas nesse pequeno trecho aqui desse texto. Mas, irmãos, antes de nós tratarmos a respeito dele, se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, isso ao longo da vida de vocês, você vai relembrando lá, até a sua memória mais tenra, né? Desde a sua infância, de repente, da sua adolescência, não sei, de repente da juventude, tá certo? Aí vai afunilando, né? Vai crescendo, tá certo? Até a fase de idosa, vamos dizer assim, terceira idade, melhor idade, né? A turma chama de melhor idade, na verdade. De repente, você relembra aí um pouquinho da sua vida. Ao longo da vida, vocês já passaram por alguma provação? É uma pergunta retórica. A gente vê a comoção na igreja. Nossa! Sim, né? Já lembrou pelo menos as 2, 3 aí que realmente vocês passaram. Provações fazem parte da nossa vida, tá certo? Certamente vocês responderiam, como responderam alguns aí, audivelmente até, sim. Parece uma torcida, né? Sim, claro que sim. Muitas provações aqui nas mais variadas áreas da vida, variadas, claro, eu digo porque para alguns no aspecto financeiro, pode acontecer. Provações dentro do aspecto financeiro. Outros, enfermidades, pode acontecer. Passam por esses tipos de provações, tribulações, vamos afunilar em provações. Outros aqui até, quem sabe, num caminho espiritual mesmo. Não são nem coisas materiais, não é? Mas num sentido mais espiritual, passam por provações. O fato é que isso é inevitável. Isso é inevitável. O próprio Jesus disse para nós, João 16, 33, não é isso? No mundo passais por aflições, não é? Passais, nós vamos passar. Não adianta pensar que não. Ah, eu não, eu agora sou cristão, não é isso? 16, 33. Eu agora sou cristão, não, nós passaremos. Mas o ponto que ele diz lá é que nós teríamos que ter bom ânimo. Esse bom ânimo, originalmente falando, é coragem. Porque ele, Jesus, venceu o mundo. Tem uma turma que completa o texto, né? E nós também venceremos. Sim, não está de todo errado. Não diz aquilo no texto. Mas o conceito é claro, nós vencemos em Cristo Jesus. Mas, naturalmente, nós teríamos que ter bom ânimo. Interessante compartilhar com vocês que em um gabinete pastoral, eu tenho visto muito isso. No tocante aqui, não é? Ao aconselhamento, tem muita gente que se aconselha, senta, fala, descarrega, casos que vocês até duvidariam. Tá certo? Conversa, fala. Não só no gabinete pastoral, numa visita no lar. Às vezes a gente vai visitar um lar, fala, ó, aqui vai ser bênção, vai ser rápido, vou dar aquele aconselhamento. Você leva horas. Tá bom? Eu costumo dizer que eu não gasto, eu ganho.
Porque sempre que a gente fala da palavra de Deus, nós ganhamos horas, tá certo? Numa visita, num lar. Sim. Não somente isso, seja até mesmo conversando, e eu já vi isso aqui mesmo, com alguns irmãos, num pós-culto, que a gente tem sempre por aqui, não é? Na hora do café, que a gente tem ali, aí nos corredores da vida aqui da igreja, na sala ali do lado, lá no fundo, a gente vai conversando, e sempre os irmãos estão aqui tratando, falando alguma coisa a respeito disso, né? Só que, seja num gabinete pastoral, numa visita no lar, nos corredores da igreja, na hora ali do café, do pós-culto, tá certo? Absolutamente, eu nunca vi nenhum irmão, absolutamente, nenhum irmão, pulando, dando salto de alegria e falando assim, olha pastor, eu estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Eu nunca vi. Percebe? Ninguém chega dando cambalhota de alegria, olha como eu estou feliz, a minha vida está cheia de problemas, eu estou enfrentando muitas provações, maravilha! Eu nunca vi ninguém falando isso. Olha, imagine alguém chegando a vocês, imagine a situação, e dizendo assim, olha, os meus problemas, Vitor, eles só aumentam. Mas olha, meu coração está transbordante de alegria. Acontece isso sempre com vocês? As pessoas chegam para falar isso para vocês? Eu acho que eu devo ser um extraterrestre, porque comigo não acontece. As pessoas nunca falam, não, eu estou cheio de problemática na vida, está tudo bem. Claro que a gente fala aqueles jargões, né? Com Cristo no barco vai tudo bem. A gente fala. Estou negligenciando isso. Mas as pessoas geralmente não chegam, não. Falam assim, olha, dando um salto de alegria. Olha, pastor, eu quero ir lá na igreja, eu quero fazer uma oferta lá para a salinha das crianças, porque eu estou cheio de problema. Dificilmente a gente vê isso acontecendo. Percebe? Agora, nós pulamos de alegria, vamos colocar sim, no contentamento quando nós recebemos bênçãos. Sim ou não? Quando a gente recebe bênção, aí a coisa é boa, é ou não é? Aí a gente pula de alegria. Pula ou não pula? Seja sincero, viu, irmãos? Jesus condena a hipocrisia. Aí você pode entender por bênçãos tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter e possuir. Claro que eu estou falando nesse sentido cristocêntrico. Não é bênção eu ter e possuir alguma coisa que é ilícito. Naturalmente vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas o fato é que a definição de bênçãos vai muito além do que isso. Muito além. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem, preste bem atenção, tanto aquelas que produzem prazer, ponto benéfico para nós, como aquelas que causam dor. Você sabia disso? Tem bênção que causam dor? Tem. Percebeu o que eu contei aqui? Eu nunca vi ninguém chegando, dando pulo de alegria, cambalhota, tocando, sei lá, um instrumento como esse aqui, para todo mundo ouvir, cheio de problema. Não. Eu vi, muitas vezes, pessoas que têm recebido algumas bênçãos, de qualquer que seja a ordem, em especial até espiritual, e estão aqui alegres e felizes, e amém. Tem que estar alegre e feliz mesmo, e a gente se alegra mesmo, claro. A gente chora com os que choram, e se alegra com os que se alegram, ri com os que ri, naturalmente. Você sabe que isso é uma grande realidade? Você lembra do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo aqui, ele recebeu o espinho na carne, está lembrado? Esse espinho causava dor nele, sim ou não? O que vocês acham? Causava. Causava sofrimento? Claro, ao ponto de ele orar 3 vezes. Sim, para que Deus tirasse aquele espinho da carne. Mas na verdade, aquele espinho era uma bênção. Vocês sabiam disso? Aquele espinho na carne de Paulo era uma bênção. Era uma provação que era uma bênção na vida de Paulo. Para quê? Porque sem aquele espinho na carne, o próprio texto, né, de Paulo diz lá, quando ele fala, ele ficaria talvez soberbo. Ele inflaria o peito, né? Ego. Olha, eu sou, cara, eu fui até o 3º céu. E Paulo tinha todas as credenciais necessárias para isso. Para falar, inflar o peito, né? Ele não fez isso. Aquele espinho na carne, na verdade, era uma bênção. Uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de que se tornar um discípulo de Cristo Jesus não nos torna imunes às provações e tribulações da vida. As pessoas pensam que é um passe de mágica. Você se torna cristão e aí no outro dia está tudo uma maravilha. Não, é ao contrário às vezes. Agora, outros até questionam, por que um Deus tão bom, ele permite que nós passemos tais coisas, tais provações, e até alguns falam, até são mais taxativos, por que Deus permite morte de criança?
Por que aqui que Deus permite doenças, epidemias, como nós temos visto, guerras? A gente está vendo aí. Por que aqui Deus permite, não é verdade, que nossos entes queridos passem dificuldades, desavenças familiares, às vezes, não é? Por que que Deus, tão bendito, permite que nós tenhamos dificuldades financeiras? Por que que nosso Deus nos deixa ter medo na cabeça delas, né? As pessoas às vezes conjecturam com isso. Elas tratam a respeito disso. Afinal, Ele não nos ama? Se Deus nos ama, Ele não quer ver a gente confortável? Ele não quer ver a gente no bem bom, nas coisas boas da vida? Assim não é Deus? Tem pessoa que entende o evangelho errado. Amar aqui, irmãos, não significa que Ele quer que nossa vida seja totalmente fácil e confortável. Absolutamente não. Na verdade, não significa isso. A Bíblia nos ensina que Deus ama o seu povo. Inclusive, em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente. As coisas ruins? Sim, ao nosso ponto de vista. Nós não estamos vendo 360. Deus sim, permita-me dizer isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui, irmãos, deve significar que as provações, as tribulações da vida, que Ele permite em nossas vidas, fazem parte desse cooperar para o bem daqueles que o amam. Fazem parte. Você quer ver só? Você não precisa me responder, não. Se você quiser, amém, mas não precisa me responder, não. Pode ser que hoje, no tempo atual, grande parte de vocês aqui estejam passando provações em determinadas áreas da vida. Pode. Não quer dizer que isso daqui é porque Deus não nos ama, absolutamente. Todo crente aqui, em todas as provações e tribulações, precisa entender que é um propósito divino. Precisa entender. E aí, meus irmãos, nesse capítulo 1 que nós lemos, é esse ponto aqui, de Tiago, Tiago está abordando uma questão bem delicada, que é exatamente das provações. Está falando de questões de tribulações. E ele encoraja aqueles crentes, naturalmente nós também, para que nós leiamos o que ele está dizendo, inspirado por Deus, e consideremos, inclusive, essas problemáticas como oportunidade para crescer na nossa fé em Cristo Jesus. Tiago está falando isso. Essas provações e essas tribulações devem ser fatores impulsionadores para que nós tenhamos crescimento na fé. Percebe? Ele enfatiza que Deus usa as provações, inclusive, para fortalecer o nosso caráter, por exemplo. Para aumentar aqui a nossa perseverança, por exemplo. Para desenvolver, não estou falando da salvação, mas da fé. Desenvolver a nossa fé. A mensagem de Tiago ela é clara. Ele está dizendo para os leitores da Bíblia Sagrada, inspirado por Deus, é claro, em vez de desistir ou perder a fé diante da adversidade, os cristãos eles devem confiar num Deus em sua sabedoria plena para navegar nessas águas turbulentas em tempos difíceis. Eu abri o culto falando, esperei confiadamente no Senhor. Tiago está falando exatamente isso. Interessante falar que Tiago, nessa epístola, ele mesmo, é descrito como doulos, no grego, escravo. Ele é descrito dessa forma. Tiago, escravo de quem? De Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu, inspirado por Deus, essa epístola, irmãos, para confortar em Cristo Jesus cristãos sofredores. Se cabe uma brincadeira, eles nem eram daquele time ali que me atrapalha toda vez que eu venho aqui para cá. Você já sabe. A seara dos incircuncisos, lá em Itaquera. Nem eram desse time. Toda vez que eu venho para cá, eu já falo para a Vitória, olha para ver se tem jogo. Vamos desviar o caminho. Trava a gente. A gente chega atrasado. Toda vez. Nem era isso que ele estava dizendo. Cristãos sofredores, irmãos, no sentido das dificuldades da vida, das mazelas da vida, das provações da vida. Tiago aqui está avisando, orientar esses crentes aqui, como é que eles devem seguir na caminhada diante de tudo isso. Como eles devem se posicionar, como eles devem tratar essas questões da provação. É se entregar? É sentar lá e ficar aguardando o anjo descer do céu? E não. Ele não está dizendo isso.
Isso é inevitável, ele está dizendo, vai acontecer mesmo. Mas tem alguns outros pontos que ele nos orienta, nos instrui e fala para que nós podemos seguir. De forma bem didática e objetiva. Em primeiro lugar, Tiago aqui, inspirado por Deus, ele nos apresenta, irmãos, constatações. Constatações. Em primeiro lugar. Que constatações? Constatações diante da realidade da provação, ou das provações, no plural, da vida cristã. Olha o texto, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, ele fala para crente, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, ou provações. Que coisa doida, é um paradoxo. Vou passar por provação e vou ficar alegre? Será que Tiago estava entendendo certo essa inspiração divina? Sim. A Escritura nos afirma, irmão, irmã, que os cristãos aqui, eles enfrentam lutas e provações. E uma das constatações que Tiago faz é que as provações são variadas na vida cristã. Não é uma coisa só, não. São variadas. As provações aqui dos cristãos são várias. Várias. O termo que ele usa aqui grego é poikiliós, que significa o quê? Variadas provações. Diversificadas provações. Ele está falando isso. Não é coisinha só, não. Inclusive é cíclico. Semelhante a Jesus, o Verbo encarnado, naturalmente nós enfrentaremos provações. Talvez das mais diversas áreas da vida e talvez até as mais severas da vida, enfrentaremos. Enquanto nós vivermos aqui, meus irmãos, nós passaremos por muitas provações, claro. E nós precisamos aqui ensinar os crentes, o povo de Deus, através da palavra de Deus, como é que nós passaremos por isso. Porque tem muito falso ensino no meio evangélico, ensinando as pessoas a parar de sofrer. Tem uma denominação, inclusive, que o slogan dela é pare de sofrer. Que evangelho que é esse? Percebe? Certamente não é o bíblico. Naturalmente não é o bíblico. Quando Jesus convida, irmãos, cada um de nós a sofrer pela fé, tem uma turma falando, não, determine, declare. Parece até imposto de renda, estamos na época, né? Tanta declaração que parece imposto de renda. Declara o quê, irmãos? Não foi o texto que nós lemos ali, João 16 e 36? João 16 e 33? Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhai paz. O que ele disse? Basta você ler os versículos anteriores. Vocês vão ser perseguidos. Vão correr atrás de vocês, vão difamar vocês por causa de mim. Mas espera aí, não se entreguem, não. São provações. Segura a bronca, é o que ele estava falando, trazendo português bem claro. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo, passais, em outras versões, tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão passar mesmo. Ou você acha que você passaria por alguma coisa diferente do que o nosso mestre passou, indo após ele seguindo? Esse evangelho, desse achismo, não é o evangelho de Cristo. A primeira constatação é que as provações são variadas. O fato é que as provações, elas ocorrem de acordo com a providência divina. De acordo com a providência divina. Isso implica no entendimento de que Deus utiliza, inclusive, os acontecimentos da vida diária para provar a nossa fé, para provar o nosso caráter como crente. Você sabia disso? Algumas provações, claro, são mais difíceis. Outras provações, eu não posso nem dizer mais leve, porque não são, né? É o peso para cada um nesse sentido, né? Claro. Mas essas provações podem consistir tanto em tormentos físicos, quanto em tormentos espirituais. Uma outra constatação, ainda em primeiro lugar, ele faz algumas constatações. É que as provações, elas são passageiras na vida cristã. Aqui já começa a dar uma respirada melhor, né? As provações, elas são passageiras. Tá certo? O verbo usado aqui para ser passageiro, ou passar, é peripeste, é grego. Não vou ficar citando o grego, só para vocês entenderem. Que é temporária. É uma provação temporária. O salmista já dizia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao alvorecer ou pela manhã.
Depende da versão que você está usando, Bíblia. Não é? Sim. É um período. Ela não é eterna. Inclusive, quando você lê Apocalipse capítulo 21, verso 4, está dizendo, depois de todas as coisas, que ele enxugará, não é? Dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Nem de criança, nem de adulto, nem de nada. Já não haverá luto. É passageiro. Vai chegar um dia que isso aqui vai acabar. Não vai ter pranto. Não vai ter dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Está falando de novos céus e nova terra. A constatação é que é passageiro. Está indicando aqui, irmãos, que as provações que nós enfrentamos não são permanentes, elas são temporárias. A provação aqui como um deserto, um lugar de passagem, um vale de Baca da vida, sabe? Vale das balsameiras. As pessoas passavam por lá, mas não moravam lá. Não era para ficar lá. Não era para estabelecer estaca lá e tenda lá. Era um lugar de passagem. Salmo 89, eu estou dizendo. Ora, irmãos, para aqueles cristãos sofredores que Tiago estava escrevendo, em primeiro momento, estava falando, não vai durar para sempre, não. Deus viria ao encontro deles, e eles iriam vencer aquela luta que eles estavam passando. Por que vai ser diferente conosco? Não vai, se somos filhos de Deus. Sua prova, minha prova, não é permanente. Absolutamente. Deus sabe, irmãos, o momento certo de dar um basta nisso. Às vezes a gente quer o pra já, né? Nós somos imediatistas. Mas Deus sabe, o momento certinho para dar um basta na aprovação X, Y, Z, que você pode estar pensando nesse exato momento aí. Sabe? Você tem uma ideia? Tem uma turma que diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Já ouviram falar nisso? É o maior absurdo que talvez eu já tenha ouvido. Como assim? A justiça de Deus tarda, mas não falha. A minha Bíblia e a sua diz que ele é socorro bem presente na tribulação. É ou não é? Socorro bem presente. Talvez não na nossa ótica, não no nosso tempo. Ok? Mas ainda tem uma outra constatação, ainda em primeiro lugar, que Tiago faz. As provações, elas são não somente aqui variadas na vida cristã, não somente passageiras na vida cristã, mas as provações são necessárias na vida cristã. Necessárias? Sim. As provações que os cristãos passam são necessárias. São testes de Deus para provar-nos na nossa vida cristã. Não para derrubar a gente, não é para acabar com a gente. Provação aqui. Peirasmós, grego. O que significa? Teste, prova, ensaio. Olha lá, tem a orquestra aí, o Weber ensaia lá para quê? Para ver o pessoal só lá, para passar o tempo. Está ensaiando porque você tem um propósito, correto? Junto com a orquestra e tantas outras coisas que nós podemos caminhar nisso. Veja, meus irmãos, Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Nós cremos nele, é claro. Ele inseriu em nós a fé salvífica, até para que nós pudéssemos responder positivamente, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas não é só o crer, nos foi concedido a graça, o favor imerecido. É graça padecer por Cristo? Sim, fique feliz. Fique feliz. Padecer por Cristo, sofrer, ter provações, tribulações, é graça também? Também. A não ser que a Bíblia esteja errada. Que eu penso que não. As provações trazem em seu bojo, irmãos, galardões, vocês sabiam disso? Galardões. Mesmo Tiago aí, no capítulo 1, no verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz isso. Está lá na tela, lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? O que ele suporta? A aprovação, irmãos. Mais do que feliz. É o homem que com perseverança suporta a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, ele foi provado. Aí depois ele é aprovado. Depois de ter sido aprovado, ele receberá o quê?
a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebe? Provação. Sim. Ao passar pela provação, irmãos, você não deve perguntar assim, por que eu estou passando por essa provação? Tem uns crentes que é meio assim, né? Por quê? Comigo, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa provação? Você tem que inverter a pergunta aí. Deus, para que eu estou passando com essa provação? Parece que muda a coisa aqui. Não é o porquê, é para quê? O que eu posso extrair desta provação para te glorificar? Mesmo na minha dor. Exatamente isso aqui. Após a provação, virá a aprovação. Ok? Naturalmente. Nós devemos suportarmos. Devemos, pois Cristo em breve virá. Cremos nisso. Anunciaremos isso para todo sempre, até a volta dele. A mesa da ceia está aqui. Estamos anunciando exatamente isso também nessa noite. Em breve virá. E nos glorificará e nos dará galardão. E o galardão já está nas mãos dele. Essa é a boa notícia. Ele já sabe. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, Tiago aqui, inspirado por Deus, não somente traz algumas constatações, mas também aqui nos apresenta algumas orientações de como nós devemos nos posicionar e enfrentarmos as provações na vida cristã. Não é só constatar. Está aqui, está o raio-x, pronto, está aí, diagnosticou. E agora? Como que a gente trata isso? Como a gente se posiciona com isso? Quais as orientações, Tiago? Tiago traz essa orientação. Capítulo 1 ainda, nos versos 2 e 3, vamos pegar do 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Está aí escrito. A Escritura nos orienta, irmãos, como é que nós devemos nos posicionar e enfrentarmos as provações. E a orientação é, nas provações, nós devemos reagir, ser reativos. Com o quê? Com alegria. Você quer uma postura diante da provação? Alegria, sorriso de fora a fora. Não somente externo, mas algo que traz dentro. Nas provações, está feliz? Estou feliz. Está alegre? Estou alegre. O cristão aqui, irmãos, ao passar as provações, é lógico que ele está cadenciado a uma alegria que vai além da compreensão dele. Tudo bem? Lógico. A paz que o Eli diz que excede todo entendimento, ela não vem de nós. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Percebe? Eles estão falando, Paulo falando na igreja de Filipos, né? Não se entreguem à ansiedade. Orem ao Senhor. Falei isso de manhã lá na Penha. Orem ao Senhor. Além de orar ao Senhor, apresentem ao Senhor as suas necessidades, as suas petições. Como? Agradecidos, com ação de graça, com ações de graça. A gente tem ações de graças tristes, é assim? É com alegria, né? Com alegria, irmãos. Como a gente se posiciona diante da provação? Reagindo com alegria. Quando nós estivermos vivendo provações, nós não vamos ser como nécios, né? Como alguns por aí afora. Bata no peito e recuse isto. Esse não é o evangelho da graça de Cristo. Absolutamente não. Senhor, afasta de mim isso aqui. Deus não respondeu para o Paulo. Segunda vez, afasta de mim, Senhor. Deus não respondeu. Na terceira vez, Senhor, afasta de mim esse espinho. Paulo, a minha graça te basta. Ah, é? Opa, então é agora aqui que eu vou, no contentamento, alegria. Agora, pois mais eu me gloriarei, me alegrarei. Aonde? Nas injúrias, nas perseguições. Paulo não era maluco, não. Ele sabia o Deus que ele tinha. Alegria. O termo aqui, alegria, é chária, no grego, né? Chária. Indicando aqui felicidade interna que vem do coração. E aí você vai falar, mas o coração é enganoso. Devido a isso é que as provações aqui não podem ser capazes de tirar a nossa alegria. Mas mesmo em meio às provações, nós temos alegria porque nós temos um coração não enganoso, mas agora cheio de Cristo. A nossa alegria está em Cristo, não fora dele. Nosso contentamento está em Cristo e não fora dele. Percebe? Nossa alegria, irmãos, é independente das circunstâncias, mas
dependente de Cristo. Porque a nossa alegria não é meramente externa, pelo que os olhos veem. Mas uma outra orientação, aqui ainda, nas orientações que Tiago está dando, é que a alegria, ela deve ser, como nós devemos nos posicionar, a alegria deve ser experimentada de forma plena. Tudo bem, eu tenho que ter alegria? Tenho. Como? De forma plena. Além de dizer que aqueles cristãos deveriam ter um motivo cabal para se alegrar, Tiago aqui afirma que a alegria deveria ser total. Não era algo ali só ali no culto de domingo. Total. Se você ler o texto com calma, vamos lá voltar no texto, com calma. Meus irmãos, tende por motivo de 10% de alegria. É isso? Talvez 30%. Toda alegria, ele está dizendo isso. Toda alegria. Deve ser uma alegria plena. Toda alegria, totalidade. Tende por motivo toda alegria. Isso indica que a nossa alegria precisa ser plena. Por causa de quem? De Cristo. Assim, meus irmãos, sendo nossa vida, não pode ter menos alegria do que Cristo nos oferece. Como é que nós somos cristãos, servos do Senhor, vamos falar que não temos alegria em Cristo Jesus? Temos. Mas está tudo arrebentado na vida. Mas eu estou feliz, estou alegre, porque eu tenho Cristo Jesus. E tudo que eu tenho é Jesus, Ele está suficiente a mim. Horas. O mundo não pode nos dar essa alegria. As lutas, as provações, não podem tirar esta alegria. Pois elas vêm de Cristo, que é 100% perfeito e 100% fiel. Mesmo nós sendo, cada um de nós, tendo imperfeições e até infiéis às vezes. Percebe? Devido a isso aqui, a alegria ela é plena, ela é grandiosa, inunda os nossos corações. Então nas provações, irmãos, você deve buscar, sabe quem? Cristo. A alegria é certa, é total. Cristo. Uma outra orientação ainda é que a alegria experimentada, ela é experimentada plena, mas também por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Está no verso 3, não é? Olha lá o verso 3. 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, percebe? Em quem é que a gente crê? Uma vez confirmada, produz perseverança. A alegria do cristão, irmãos, nas provações, está por conta da fé que ele depositou em Cristo Jesus. Só que para nós depositarmos a fé em Cristo Jesus, antes ele tirou a escama dos nossos olhos. Foi ele que colocou fé em nós, tá certo? Para que nós pudéssemos crer nele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. A fé que nós temos em Cristo Jesus não é a fé de um Cristo histórico apenas, de um personagem ou de uma personagem que apareceu há tantos mil anos atrás. Não, não. Ele está vivo. Está aqui entre nós e habita em nós, inclusive. Por isso que a nossa alegria deve ser experimentada plena por conta da fé em Cristo Jesus. Essa alegria precisa ser contagiante, inundar o coração, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. Tem fé em Cristo Jesus? Está aqui a orientação. A fé em Cristo, irmãos, repito, não nos isenta de provações, absolutamente. De lutas, muitas delas extremamente severas, como eu já disse. Mas, quando nós sofremos por causa da fé em Cristo Jesus, aí é coisa boa. Quando o nosso sofrimento é por conta da fé em Cristo Jesus, nós seremos aqui confirmados por Deus. E aí, claro, confirmados por Deus, devido a esta ideia de nós sermos confirmados por Deus, sofrendo por causa dele do Evangelho, é que nós devemos nos alegrar. Mas em terceiro e último lugar, Tiago, ainda inspirado por Deus, nos apresenta não só constatações, não só orientações, mas nos dá também alguns benefícios. Ele nos mostra alguns benefícios como fator resultante das provações. Ué, tem coisa boa que poderia vir de provações? Tem. Olha o verso 3 e 4. Tiago capítulo 1, verso 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ok. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada
deficientes. A Escritura, irmãos, nos mostra bons resultados, inúmeros resultados a respeito das provações enfrentadas. Tá certo? Um dos benefícios, um deles, a provação resulta em perseverança. Percebeu? Olha o que está escrito lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez que é confirmada, produz o quê? Perseverança. Nós somos perseverantes porque somos provados. Ok? Produz perseverança. A provação nos faz aprendermos a não desistir. Não desistir. Não em nós mesmos, é claro. A perseverança quem dá, quem nos sustenta é Cristo, é claro. As provações, irmãos, não dão simplesmente aqui uma constância e resistência na vida cristã aleatória ou separada da fé. Não, está atrelado à fé. Eu disse isso a vocês, falei para vocês já uma vez, em tempos tortuosos, irmãos, dias totalmente cabulosos que nós temos visto por aí, o perseverar tem se tornado cada vez algo corriqueiro, né? As pessoas falam. Mas, meus irmãos, um dos benefícios é exatamente isso. A provação resulta na perseverança. Os obstáculos, eles são colocados diante da nossa frente. As questões reativas e até ativas que nós vamos tratar e fazer, estão atreladas ao quê? Se não for a fé em Cristo Jesus, se não for um benefício como fator resultante, para nós não tem sentido ser cristão. Mas um outro benefício é que a provação, além de trazer perseverança como benefício, a provação traz fortalecimento. Está no verso 4 aí. As provações, elas trazem fortalecimento, irmãos, em que sentido? Ora, tudo bem, produziu perseverança? Resultou na perseverança? Tá bom. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Fortalecimento espiritual. Duas frentes nós vemos aqui. A perseverança gerada pelas provações traz ação completa, ou seja, sem desistência, primeira frente. Segunda frente, a perseverança gerada pelas provações traz aperfeiçoamento do caráter, sim. E as provações nos fortalecem, irmãos, na perseverança, trazendo força, ânimo, vigor para cada um de nós, para nós sermos plenos diante de Deus. Sendo aqui aperfeiçoados na vida cristã. Agora, só um ponto aqui. Não é ser pleno de bom, nossa, como agora já está perfeito. Basta levantar a mão para o céu que o anjo leva embora. Não estou dizendo isso. Eu estou falando no sentido de caminharmos em crescimento da fé. Fortalecimento espiritual. Deixarmos de ser um pouco mais gelatina, sabe? E termos um pouco mais de consistência na fé. Mas um terceiro benefício ainda é que a aprovação, atrelado a isso, resulta em maturidade. Também está no verso 4. Resulta em maturidade. O texto continua dizendo que a perseverança obtida através da aprovação nos faz crescer em maturidade. Em outras palavras. Olha aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Não em nós mesmos. Percebe? Em nada deficientes. A passagem aqui, irmãos, nos apresenta, inclusive no finalzinho dela, que os cristãos, pela perseverança obtida e por intermédio das provações, se tornam, o termo que ele usa, em nada deficientes. Em nada deficientes. Ah, mas eu sou pecador, Deus sabe. Sim, a gente sabe disso. Mas o ponto do contexto, do texto que nós estamos lendo aqui, está falando da maturidade cristã. Tem muito cristão menino na fé, irmãos. Está cheio por aí afora. A gente precisa falar com, como Paulo disse, né? O Benjamin está lá, ele nasceu. Acho que de 15, 20 minutos, meia hora, ele está mamando. Está acordando a noite toda, acorda a gente lá. Porque ele é um neném. Ele não vai ficar mamando a vida inteira deste jeito. Tem uma hora que ele vai comer uma feijoadinha, né, São Monanense? Uma feijoadinha, vai. Na fé é a mesma coisa. Um benefício das provações é trazer amadurecimento. Se a provação não gera amadurecimento na pessoa, tem alguma coisa errada com a pessoa. Está enxergando a coisa num prisma diferente. Contrário. Não pode ser menino na fé, irmãos. Nosso ponto é progressivo, é crescente. Não é assim o processo de santificação? A passagem nos apresenta exatamente isso no finalzinho.
em nada deficientes, não é? No original é sem falta de nada. É isso aqui. Sem ter deficiência nenhuma. Aqui não está falando da perfeição ao ponto de nós não pecarmos mais. Quero deixar isso muito claro. Não está falando a respeito disso. Não vamos pecar mais, somos agora perfeitos. Não é isso. Mas está falando exatamente da maturidade. Da maturidade. Nada nos faltando é que nós então chegamos na maturidade cristã. Há muitos crentes imaturos que não suportam absolutamente nada, não é pela igreja, pelo pastor que falou alguma coisa, pelo irmão que olhou torto ali, não, é pelo evangelho. Pelo evangelho. Tem um monte de crente que não suporta nada, se é crente. Pelo evangelho, não suporta. Maturidade. Isso é maturidade, irmãos, cristã. As provações amadurecem. Ok? Provações, pelo menos devem, né? Amadurecer. Amadurecer. Precisam amadurecer. Finalizando algumas aplicações práticas. As provações, irmãos, desenvolvem em nós, sabe o quê? Um caráter piedoso. E isso aqui permite nós nos gloriarmos em quê? Nas próprias tribulações, como disse Paulo, não foi? Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nas provações, se você quiser chamar. Sabendo que a tribulação produz perseverança, já é Paulo falando, não Tiago mais. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nos faz ter uma vida mais piedosa. Não somente isso, o próprio Cristo Jesus nos deu exemplo, não é? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses versículos mostram para nós, trazem para nós os aspectos do propósito divino, tanto para as provações e tribulações de Jesus Cristo, quanto as nossas. Quanto as nossas. Perseverar no contentamento em Cristo e não fora de Cristo, prova a nossa fé. É por isso, irmãos, que aí sim, sem aquela coisa de triunfalismo, aí sim, não é? Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo pôde falar: tudo posso naquele que me fortalece. É aí que ele diz isso. Olha, eu sei ter fartura, mas eu também sei ter fome. Eu passei por frio e também não. Eu fui submetido a uma série de circunstâncias. E ele foi preso, surrado, e etc, etc, etc. Só que em todas essas provações, em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava falando assim, eu posso fazer qualquer coisa, que agora eu sou o crentão. Não. Ele estava falando, em tudo isso aqui, o meu contentamento é aquele que me fortalece. É Cristo. Meu contentamento, aí está a minha porção, Cristo. É isso que Paulo está dizendo. No entanto, nós devemos tomar cuidado para não usarmos aqui desculpas, preste bem atenção nisso, para as nossas provações e tribulações, se forem resultados dos nossos erros. Que às vezes nós temos tribulações e provações porque nós erramos. Ah, Deus está me provando. Às vezes não. Às vezes nós mesmos erramos. Estamos colhendo a consequência. Ok? Nós temos que tomar só cuidado com isso, analisar bem, biblicamente. Deus perdoa os nossos pecados, irmão? Sim, porque a punição eterna foi paga. Cristo Jesus na cruz do Calvário. No entanto, ainda nós temos que sofrer as consequências naturais da vida, pelas nossas más escolhas. Sim ou não? Temos que sofrer isso, claro. Não, Deus decretou isso aqui. Deus, sim, no sentido soteriológico, sim. Mas nós temos arbítrio moral. Espiritual, não. Moral, sim. Deus usa até mesmo, irmãos, esses sofrimentos para nos moldar e nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho em seus propósitos. Percebe? De fato, os cristãos jamais aqui eles devem pensar que terão ausência de provações nas suas vidas. Claro, não deve. E alguém pode perguntar, como é que uma pessoa capaz aqui de ser provada permanece alegre? Pode ser que alguém pergunte isso, foi eu abri falando isso. Passaram por provações? Sim. A resposta a essa questão aqui, irmãos, está na providência divina. Nós cremos na providência divina. Cedo ou tarde para nós, né? Na nossa ótica, nós cremos.
Essa é a única maneira de entender, irmãos, como alguém pode estar aqui, ter paz em meio à guerra. Você está no meio do olho do furacão, mas você tem paz, você tem alegria. Claro. Porque a nossa porção é Cristo, não fora de Cristo. Deus aqui, irmãos, não abandona aqueles que são seus pela própria sorte, meias provações. Deus não nos prova além, inclusive, da nossa capacidade. Ele não nos prova além da nossa capacidade. Não há um único exemplo bíblico de alguém que sucumbiu às provações por culpa de Deus. Não tem. Não existe. Em cada provação, em cada uma delas, o Pai Celestial concedeu e concede graça suficiente aos seus filhos, para que eles possam suportar todas as mazelas da provação que passam. Deus concede graça, irmãos. Por isso a declaração de alguém que passou por todas as provações, pelo menos ali, inerentes a ele, foi o que Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Finalizo lendo o texto base. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu tenho certeza, aqui não é uma profecia, não é revelação, eu tenho certeza que vocês estão passando, ou passam, ou já passaram, ou passarão, né? Passado, presente ou futuro, por alguma provação, seja de qual for a esfera. E quando vocês passarem por lá, e se repetirem lá, né? Porque é cíclico, lembra disso. Existem as constatações? Sim. Existem as orientações? Sim. Existem benefícios a respeito disso? Existem. Provações não são de todo mal, não. São boas, para moldar o nosso caráter cristão. Que Deus nos ajude com isso, então. Nos fortaleça, nos dando graça, vigor, sustentação e um olhar direcionado inteiramente a Ele e não às circunstâncias. Quando a gente olha as circunstâncias, a gente vai sucumbir. A gente começa a enxergar coisa que não deveria enxergar. Os discípulos no barco, dando remada, e aí exaustos, cansados, não aguentavam mais. A ordem foi: passem para o outro lado, para outra margem. Daqui a pouco, quando eles começaram a olhar as circunstâncias, e era ali vento, e era onda batendo, e era cansaço, exaustão, eles começaram a enxergar que não deveriam enxergar, irmãos. De repente vem um andando lá em cima das águas. O que é que eles enxergam? Um fantasma. Eles começaram a enxergar o que eles não deveriam enxergar, porque eles estavam focados na circunstância. Quando eles ouviram a voz: não temais, sou eu. Aí foi que Pedro falou: é você, é o Senhor, fala com que eu vou aí que eu vou lá. De novo Pedro foi lá, viu que era Jesus, e quando olhou de novo para a circunstância, sucumbiu. Mas estava lá uma forte mão, para pegar a mão de Pedro, levantar, subir no barco e cessar a tempestade. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Nós estamos num culto de ceia celebrando exatamente o nosso Jesus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimo, graça, vigor para caminharmos ainda nesse tempo presente até o dia da sua volta, seja individual ou coletivo. Amém?